Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver, tem início esta semana no município maranhense de Timon, a edição 2020 dos Seminários Regionais, com o tema O Ministério Público no Fortalecimento do Controle Social. E ainda, MP do Maranhão investe em condições dignas de atendimento à comunidade nas comarcas do interior do Maranhão. Nos últimos 4 anos, foram entregues 39 novas sedes de promotorias. O MPTV já está no ar. Tem início esta semana no município maranhense de Timon a edição 2020 dos Seminários Regionais, com o tema O Ministério Público no Fortalecimento do Controle Social. O controle social é a participação do cidadão na gestão pública. Isso inclui fiscalização, monitoramento e controle das ações da administração pública. O controle social representa uma ferramenta indispensável na prevenção da corrupção e no mau uso do dinheiro público. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora no MPTV o diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Maranhão, Marco Antônio Santos Amorim. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Olá, Dalciana. Prazer mais uma vez estar aqui. Promotor, explique para o nosso telespectador quais são os objetivos dos seminários regionais. O Ministério Público do Maranhão, neste ano de 2020, adotou como lema exatamente o Ministério Público no fortalecimento do controle social. No ano passado, nós já havíamos adotado uma temática voltada à indução das políticas públicas, ou seja, indução de política pública, controle social, né? 2 grandes pilares para que a gente tenha uma efetiva transformação social, né? Principalmente no estado como o Maranhão, considerado um dos mais pobres da federação, né? Um dos piores IDHs do Brasil. Então é importante que a população, a sociedade, saiba da importância do seu papel nessa construção de uma sociedade melhor. Então, o objetivo dos seminários, que serão a priori 4, né, um na cidade de Timon, um na cidade de Pinheiro, um na cidade de Imperatriz e um finalizando aqui na capital, em São Luís. Então a ideia é exatamente essa, de capacitar conselheiros, né, conselheiros de direitos, conselheiros de Fundeb, da infância, da saúde, assistência social e a população de maneira geral, para que as pessoas saibam como fiscalizar a coisa pública, o recurso público que é destinado exatamente à implementação das políticas públicas, né? Ou seja, não só os gestores, como a população, a comunidade em geral está aberta para participar, então, né? Convidada para participar desse encontro, né? O evento é voltado à população, Sim, à sociedade e aos conselheiros, que são as pessoas que participam diretamente da fiscalização desses recursos em determinadas áreas, como educação, saúde, assistência social, infância e juventude, etc., a fim de que elas tenham mais conhecimento, mais ferramentas, mais instrumentos para proceder a essa fiscalização. A programação acontece o dia inteiro. A sua palestra no evento tem o tema Controle Social. Como se faz? Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador qual vai ser a linha de raciocínio dessa palestra, que tipo de informações as pessoas que vão participar terão acesso. A gente vive um paradoxo muito grande no Brasil, né? Embora nós tenhamos vários órgãos de controle, só a título exemplificativo, nós temos o Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, temos a Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, Ministério Público de Contas, e assim vai, controles internos nas administrações. Sim. Nós temos aí várias instituições de controle e, paradoxalmente, somos considerados os países mais corruptos do planeta e no último índice da Transparência Internacional caímos mais posições, né, comparado a países onde a corrupção graça livremente. Isso é um grande paradoxo vivido no Brasil e é importante que a população tenha consciência do seu papel, que cada cidadão saiba exercer efetivamente a sua cidadania, controlando a coisa pública, fazendo com a sua fiscalização a indução de políticas públicas, que o dinheiro que é público, que é de todos nós, seja destinado, tenha a sua destinação efetivamente
aplicada. Então nós temos hoje, principalmente através dos mecanismos de transparência ativa e passiva, várias formas do cidadão praticar, efetivar esse controle, né? Tanto através do que está disponível aí na internet, né, nas redes, né, como em consultas a dados que são de fontes abertas. Daí a importância de capacitar esse cidadão, né, para ter acesso a essas informações úteis, porque os órgãos não podem estar em todos os locais ao mesmo tempo. Quer dizer, necessita desse olhar mais apurado da comunidade para identificar alguma irregularidade, né? Exatamente. Quem sabe que está faltando a educação é o pai do aluno, é o aluno. Quem sabe que está faltando a saúde, de início logo, é aquele que vai atrás do serviço, não encontra. Quem sabe que está faltando a ambulância, é aquele que precisa do veículo e não tem para fazer o deslocamento. Então, é o cidadão quem primeiro sabe detectar os problemas que ele está enfrentando, né? As instituições, como muito bem dito, elas não têm como estar em todo lugar o tempo todo, né? E muitas das vezes acabam fazendo um trabalho apenas reativo. E a ideia do seminário é que nós tenhamos uma atitude proativa, preventiva, ou seja, uma antecipação ao problema, para que ele não venha a ocorrer. E o cidadão possa efetivar o controle e assim fazer com que os gestores pratiquem a boa gestão, né? Fazendo as políticas públicas que a população efetivamente merece. Promotor, qual é a relação nesse contexto da transparência com o controle social? Sem transparência há controle? Sem transparência não há controle, porque onde é que a população vai buscar os dados para efetivar esse controle, né? Nós temos dois tipos de transparência, né? Nós temos a transparência ativa, que é aquela onde os dados estão lá disponíveis para consulta pública. E aqui um parêntese, o Ministério Público já de alguns anos vem fazendo um trabalho forte para que os municípios disponibilizem em seus portais todos os dados que são necessários, que estão previstos na Lei de Acesso à Informação e na Lei de Responsabilidade Fiscal, para que o cidadão e os órgãos públicos possam fazer esse controle. Até bem pouco atrás, muitos municípios e câmaras municipais sequer tinham os portais, né, o que é uma grave ofensa aos princípios republicanos. Com uma ação importante, forte do nosso centro de apoio e dos promotores que atuam na defesa da propriedade, todos os municípios e câmaras já têm os seus portais. O desafio agora é que todas as informações estejam lá dentro e sejam de qualidade. Porque a informação técnica não interessa ao cidadão, ele não vai conseguir fazer a leitura daquela informação. Então é importante que ela esteja numa linguagem acessível, para que o cidadão saiba, né, interpretar aqueles dados. E a outra transparência, a transparência passiva, que é quando o cidadão faz a solicitação ao órgão público de determinada informação e esse órgão é obrigado a fornecer aquela informação com base na Lei de Acesso à Informação. Então, um prazo para isso, para que ele forneça. Então, nós temos aí vários mecanismos onde, fora que os órgãos de controle também disponibilizam em suas páginas várias informações de suas atuações, né? A Controladoria Geral da União, por exemplo, faz relatórios muito bem elaborados sobre as análises técnicas de vistorias que faz nos municípios. E assim todos os órgãos de controle. Então é importante que a população tenha acesso a essa informação, porque muitas das vezes ela nem sabe que a informação existe. E de que forma o Ministério Público pode contribuir no fortalecimento do controle social? O primeiro passo é mobilizando, né? É o que já estamos fazendo, com a construção desses seminários regionais. De forma preventiva, né? De forma preventiva. Na reação, na forma reativa, o retorno do valor que foi desviado aos cofres públicos é muito pequeno, né? Muito pequeno. Haja vista os inúmeros mecanismos que o mau gestor tem ao seu dispor para protelar ações judiciais, etc. Então temos buscado
uma ação resolutiva que resolva o problema. Uma solução pacífica, né? E pacífica, que seja resolutiva e que seja de preferência consensuada, né? Então o Ministério Público tem construído os seus núcleos permanentes de incentivo à autocomposição, né? O NUPA, agora mesmo está regulamentando o acordo de não persecução penal, né? Já é possível o acordo de leniência, a transação em ações de probidade administrativa. Então são vários mecanismos que a instituição tem se utilizado para não protelar o problema, porque muitas das vezes quando se judicializa você está empurrando o problema para outra instituição que é o Poder Judiciário. E no Brasil, que tem mais de 100 milhões de processos, a gente sabe da dificuldade operacional de se fazer efetivamente justiça nesses termos no país. Então a instituição tem trabalhado esse viés preventivo, resolutivo. Não foi à toa que ganhou 9 premiações do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Em 3 anos são 9 premiações. O Ministério Público mais premiado do Brasil nesses últimos 3 anos. 4 desses prêmios só no combate à corrupção. Então, tem sido muito importante esse trabalho desenvolvido pela instituição e isso tem refletido na população que está mais atenta, está mais participativa e controlando mais os seus gestores públicos. Promotor, então fique à vontade para fazer um convite para as pessoas participarem esta semana do seminário regional que acontece em Timon. Nesta semana, no dia 5, teremos o primeiro encontro regional, né, na cidade de Timon, mas envolve ali todas as cidades ao redor. E contamos com a participação da sociedade em geral, conselheiros. Será um momento para trocarmos experiências, apresentarmos algumas ferramentas de controle, através das quais a sociedade pode efetivamente fiscalizar aquilo que o seu gestor está fazendo. No dia 4, teremos a segunda etapa do projeto Município Legal, Mais Receita, Mais Direito, que objetiva fazer com que o gestor arrecade os seus tributos municipais, ou seja, tenha verbas para fazer as políticas públicas. Isso se insere no conceito de indução de políticas públicas. E na sexta-feira teremos uma palestra com o Procurador-Geral do Pernambuco, do Ministério Público de Pernambuco, o professor Disseu Barros, acerca do pacote anticrime. Então, vai ser uma programação recheada, né, de muito boas atrações e contamos com a participação de todos. Promotor de Justiça Marco Antônio Santos Amorim, diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço. No próximo bloco, MP do Maranhão investe em condições dignas de atendimento à comunidade nas comarcas do interior do estado. É um instante só. O Ministério Público do Maranhão tem investido bastante em condições dignas de atendimento à comunidade nas comarcas do interior do Maranhão. Nos últimos 4 anos, foram entregues 39 novas sedes de promotorias de justiça. Este ano, ainda está prevista a entrega de 14 novas sedes, incluindo o anexo de Timon. Para falar sobre este assunto, eu recebo agora no MPTV o diretor da Procuradoria-Geral de Justiça, Dr. Emanuel Guterres Soares. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Muito obrigado, Alciana. É mais uma vez um prazer poder estar aqui com você e podendo esclarecer a toda a comunidade a importante atuação do Ministério Público nesse segmento. Promotor, quais foram as medidas administrativas necessárias que foram adotadas para viabilizar todo esse processo? Efetivamente foi necessário que fossem promovidas mudanças internas na nossa instituição para que viabilizassem um volume tão grande assim como esse, não só de obras, mas de todos os procedimentos licitatórios que são efetivamente necessários para se entregar uma promotoria, porque não é só o prédio em si, é a parte de tecnologia de informação, são a mobília, é a parte de segurança institucional, vídeo monitoramento, a parte, por exemplo, de mobilidade da própria promotoria através de aquisição de veículos. Isso tudo foi pensado e foi feito. E por último, e a mais importante de todas, equipar a promotoria com o material humano necessário para desenvolver essas atividades, ou seja,
número de servidores minimamente adequados para poder dar a prestação ministerial em todos os seus sentidos de efetividade que a sociedade precisa. Então, inicialmente, nós mudamos, por exemplo, a estrutura interna da Procuradoria-Geral de Justiça. Foi criada uma assessoria jurídica só para a administração. Até 2014, todos os processos licitatórios, que são procedimentos internos da atividade meio do Ministério Público, eles iriam para a assessoria especial do Procurador-Geral de Justiça, que se ocupa mais primordialmente com a área fim, ou seja, com os processos judiciais, porque o Procurador-Geral de Justiça ele atua perante o Tribunal de Justiça e os tribunais superiores. Então a assessoria especial já tinha essa grande carga de trabalho e acumulava essas duas, e isso atrapalhava um pouco o andamento. Então foi criada uma assessoria jurídica só para esse fim. Foi criada também uma assessoria técnica, que faz às vezes de controle interno para que verifique todas as notas, todos os quantitativos, se está tudo sendo obedecido. Além disso, o setor de licitação da Procuradoria ele foi incrementado, foram criados cargos de pregoeiro, foi dada uma roupagem efetiva à comissão de licitação, inclusive com uma assessoria jurídica só para a comissão de licitação, de modo que em muitas licitações ela consegue acontecer rapidamente, porque já está lá o assessor jurídico na própria audiência de licitação, esclarecendo todas as dúvidas e deixando com que os licitantes sejam mais informados e fiquem conformados com a decisão que a administração toma. Além disso, o setor de obras, a coordenação de engenharia e arquitetura, ela praticamente foi duplicada. E foram selecionados os mais diversos profissionais, que são servidores do Ministério Público, mas, por exemplo, de engenharia elétrica, de engenharia mecânica, arquitetos, engenheiros civis, aqueles que fazem cálculo, aqueles que fazem a questão orçamentária, de modo que hoje nós temos autossuficiência para produzir um projeto inteiro, e quem é da área de engenharia sabe disso, não só a parte arquitetônica, mas os projetos complementares, reaproveitamento de água, aproveitamento de energia solar, o projeto hidráulico, sanitário, elétrico, tudo isso é feito por nossa equipe. Ou seja, há um acompanhamento direto do Ministério Público no desenvolvimento dessas obras. Né? E isso, inclusive, facilita a fiscalização. Fomos nós que fizemos o projeto. Na hora de você ir em loco, verificar se está sendo feito de acordo com o projeto, é bem mais fácil aquele que elaborou o projeto saber se está sendo seguido ou não as normas técnicas e, sobretudo, se é fidedigno aquilo que está no papel. É por isso que nós temos tido muitos poucos problemas com as obras que foram entregues, porque está sendo feito desde o início, desde a gestação da obra, até o seu acompanhamento de construção e depois da entrega, o programa de manutenção. Então isso tem realmente trazido muitas vantagens para o Ministério Público. Promotor, qual é a estrutura física hoje do Ministério Público do Maranhão comparado aí a outros MPs do país? Nós podemos citar um critério objetivo e o subjetivo. Eu vou começar pelo subjetivo. Subjetivamente, todos aqueles que vêm ao Maranhão, que nos dão a honra de suas presenças, consideram realmente a estrutura do Ministério Público do Maranhão ímpar. E apontam, inclusive, que seria sem igual, sem par no Brasil. Efetivamente, nós temos uma estrutura muito boa, comparada a outros ministérios públicos do Brasil, porque temos instalações modernas, como, por exemplo, a Promotoria de Justiça da Capital, Promotoria de Justiça de Imperatriz, Promotoria de Justiça de Timon e a Procuradoria-Geral de Justiça são dotadas de sistema de cabeamento lógico com 25 anos de garantia e uma série de medidas tecnológicas que nos dão muita segurança cibernética. Por exemplo, nós temos um data center na Procuradoria-Geral de Justiça que tem redundância na Promotoria da Capital, que é algo que não encontra paralelos aqui, não só no Maranhão, mas no Nordeste. Objetivamente falando, segundo os critérios que o CNMP adota para a mensuração dos números do Ministério Público, ele tem um anuário que ele publica, né, Ministério Público em números, nós estamos entre os 3 melhores do Brasil em números de sede própria, é o que pode ser mensurado. Sim. Perdemos para 2 ministérios públicos da região sul e sudeste. No Nordeste, por exemplo, disparadamente o Maranhão é o Ministério Público que tem o maior número de sedes próprias. Subjetivamente, é aquele critério de entender que as nossas sedes realmente são muito adequadas, confortáveis, tecnologicamente mais modernas, e esse número não é aferido objetivamente. Os prédios geralmente seguem um padrão. Quais são os critérios? Foi outra importante conquista,
Porque a partir do momento que a gente se dispôs a, em pouco tempo, alterar e melhorar bastante a estrutura física do Ministério Público, era necessário que nós padronizássemos as nossas sedes, de modo que cada município não tivesse uma sede diferente da outra, mas que fossem elaborados projetos padrão para que fossem adequados aos terrenos disponíveis naqueles municípios. Então, foram adotados os critérios de tamanho mesmo de promotoria. A promotoria de São Luís era uma promotoria maior, mas a partir da de Imperatriz, promotoria de 20, já é um prédio de 4 pavimentos, com elevador, que pode ser adotado como padrão para outra futura necessidade. E aí, a partir daí, também desenvolvemos um projeto padrão para promotorias um pouco menores, de até 8, 10 promotorias, como é o caso de Caxias Timon. São prédios modulados, eles podem crescer de acordo com a necessidade. E tem a promotoria intermediária e inicial, com o prédio de pavimento térreo e o prédio de um pavimento, de acordo com a dimensão do terreno. A partir do momento que nós desenvolvemos esse projeto padrão, e as promotorias hoje realmente são padronizadas no Maranhão inteiro, ficou mais fácil e muito mais veloz para a gente poder fazer a adequação daquele prédio no terreno disponível. Inclusive para evitar que houvesse a doação de terrenos que não fosse possível se aproveitar. A partir daí, então, é que houve essa grande melhoria e velocidade, junto com as mudanças no setor de licitação, que favoreceram efetivamente uma grande quantidade de construções em tão pouco tempo. Promotora, justamente isso que eu queria lhe perguntar. A atuação do Ministério Público tem crescido muito. Há uns 10, 20 anos atrás, o promotor ainda ocupava uma sala no fórum, né? Então o Ministério Público vem cada vez mais conquistando seu espaço, agora com uma instalação digna para atender a comunidade, para trabalhar também. Quando vocês montam uma sede como essa, que entregam à comunidade um novo prédio, é pensado também nessa questão de, por causa da atuação que vem crescendo, precisar mexer no futuro, preparar esse prédio para um novo número de promotores no futuro? Certamente. Inclusive as promotorias que estão localizadas em comarcas de maior movimento, por exemplo, a de Caxias, a de Codó, ela já tem um terreno, inclusive, que permite essa ampliação. E, como disse, o projeto é modulado. A mesma coisa acontece com a Ceilândia, com a Imperatriz. São terrenos que já vão permitir, no futuro, uma ampliação quando for necessária. Não adianta se fazer agora, porque seria desperdício de recursos públicos. Agora, essa atuação do Ministério Público, que é cada vez maior, ela nos orienta, inclusive, em muitos aspectos importantes. Por exemplo, da ampla acessibilidade. Essas sedes todas são construídas de acordo com as últimas normas em vigor no país e com determinações do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Por exemplo, todos os banheiros são acessíveis. Todos os banheiros, os blocos de banheiro. Inclusive, não é que exista o banheiro para PCD. Todos os banheiros são acessíveis, femininos e masculinos. Existe marcação em braille em todos os ambientes da Promotoria de Justiça, existe piso tátil, os corredores, os ambientes são pensados e formulados, a ergonomia dos móveis é pensada e formulada para que um cadeirante, por exemplo, ou qualquer outra pessoa que tenha alguma necessidade especial tenha amplo acesso à Promotoria de Justiça. Isso é pensado desde o primeiro momento, desde a calçada, desde o passeio público e a própria junção da pavimentação da via pública com o acesso direto ao Ministério Público. Nós temos que realmente, nesse aspecto, darmos exemplo e temos procurado cumprir isso rigorosamente. Falando em cumprir, quais são os parâmetros exigidos pela lei para atender melhor, no caso, as pessoas que necessitam do atendimento do Ministério Público, esse tipo de obra? Pois como eu acabei de falar, nós temos rigorosos comandos legais nesse sentido, por exemplo, dimensões mínimas, inclinação de rampas, largura de portas, espaço nos auditórios, onde nós temos construído os auditórios e as promotorias maiores já estão sendo entregues com auditórios. Existe o espaço para o cadeirante, poltronas específicas para pessoas que têm obesidade, e a dimensão do projeto todo obedece o espaço necessário para que o cadeirante, por exemplo, possa transitar de maneira a não encontrar nenhuma dificuldade, nenhum empecilho, quer seja de altura de rampa, quer seja de passar por porta, quer seja de circular nos ambientes da Promotoria de Justiça. Então, todos os nossos projetos observam rigorosamente esses aspectos. Promotor, quais são as sedes que ainda vão ser entregues este ano pelo Ministério Público?
Ainda estamos aí fazendo um esforço concentrado, temos ainda 14 obras em andamento. Já foram entregues, como você disse no começo, 39 novas sedes, 85% delas de construções. Dessas construções, a grande maioria são projetos de construção desde o início. Sim. E uma grande parte também, uma parte relevante, como por exemplo a Sailândia, Urbano Santos, de promotorias que foram inteiramente reformadas. Inteiramente reformadas hoje você encontra uma nova promotoria no lugar que era da anterior, desde teto, dimensionamento dos ambientes, entrada, piso, portas, tudo isso, banheiros, da maneira como nós falamos, foi reformado. E temos também, ainda, 5 dessas 39 promotorias foram construídas pelo proprietário, de acordo com as nossas necessidades e com o acompanhamento do Ministério Público para que fossem alugadas, o que é uma modalidade muito interessante, que inclusive alguns órgãos públicos utilizam, né? A modalidade que hoje se chama Build to Suit, quer dizer, você constrói para alugar, mas que a gente faz de uma maneira mais, digamos assim, simples, porque o proprietário ele tem a nossa garantia de que, construindo daquela maneira e estando completamente regulado a documentação do imóvel, ele aluga para o Ministério Público, que tem sido muito vantajoso. Foi assim, por exemplo, a recente inauguração da promotoria de Olinda Nova do Maranhão, aí a recente inauguração da promotoria de Parnarama, com prédios que atendem completamente a esses requisitos que nós falamos anteriormente, mas que o Ministério Público se comprometeu e já está em contrato assinado pagando o aluguel para esses prédios, que é realmente uma grande economia para os cofres públicos. E ainda tivemos promotorias que foram alugadas, não construídas dessa maneira, mas que houve ampla reforma nas promotorias para atender essas necessidades. Quais são os municípios alguns dos municípios que devem receber essas novas sedes ainda este ano? Olha, estão em andamento, eu vou citar aqui, dando exemplos, por exemplo, Coroatá, de modo que toda a região dos Cocais, desde Coroatá, Codó, Caxias, Timon, Coelho Neto e ainda Parnarama, Matões, Barão de Grajaú, por exemplo, todas essas promotorias são novas, são recentemente entregues. Nós estamos construindo uma nova sede em Araioses, em Estreito, nós estamos fazendo em Santa Luzia do Paruá, nós estamos fazendo sedes novas em Mirador. Então são muitas. A antiga promotoria de Imperatriz, que era aquela promotoria que ficava no centro da cidade, vai dar albergue ao CIRA, ao Centro Integrado de Recuperação de Ativos, que vai abrigar não só o Ministério Público, mas também a Delegacia Fazendária, a Fazenda Estadual e o Judiciário, de modo a concentrar os esforços no combate à sonegação fiscal na região sul. E em Timon também está sendo entregue a antiga promotoria, que hoje é anexo, porque a promotoria nova já foi entregue à sociedade, e nessa nova sede, que vai ser entregue agora nos próximos dias, nós temos também um espaço reservado ao CIRA da região dos Cocais, que vai fazer o mesmo papel que o CIRA da região sul, só que dessa feita na região de divisa do Maranhão com o Piauí. Promotor de Justiça Emanuel Guterres Soares, diretor-geral da PGJ, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Muito obrigado, é um prazer, estamos sempre à disposição e poder contribuir, prestar essas informações para a comunidade, que é a destinatária final dos nossos serviços, é sempre muito relevante. Inclusive é importante destacar que em cada uma dessas inaugurações dessas obras, o Ministério Público faz uma prestação completa de contas. Cada centavo do dinheiro público que foi gasto nessas obras é demonstrado lá e fica à disposição na nossa página, no portal da transparência do Ministério Público. Tem um setor chamado Obras e você pode abrir lá e vai lá estar toda a prestação de contas de cada centavo que foi gasto com essas obras que foram entregues nesses últimos 4 anos. Obrigada. O MPTV termina aqui. Você pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. Entre em contato com a gente pelo e-mail ascom@mpma.mp.br ou no nosso WhatsApp 991 14 65 29. Não esqueça, a gente tem um encontro todas as segundas-feiras às 7h30 da noite aqui na TV Assembleia. Até o próximo programa.